Olá, vamos fazer a leitura do texto do artigo denominado Autoconceito Profissional dos Professores. Foi escrito por Virgílio Gonçalves e Feliciano H. Veiga. Vamos ler aqui o resumo. Este estudo tem como objetivo geral analisar a percepção que os docentes têm de si mesmos como profissionais e a relação desta mesma percepção com os seus comportamentos de cidadania docente. Foram formuladas 5 questões de estudo com o objetivo de analisar a relação do autoconceito com variáveis escolares, pessoais e sociais, a relação entre o autoconceito e os comportamentos de cidadania docente, os fatores escolares que mais contribuem para a explicação da variação do autoconceito profissional dos professores e dos comportamentos de cidadania docente, as dimensões do autoconceito profissional que mais contribuem para a explicação da variância dos comportamentos de cidadania docente. O quadro conceitual deste estudo foi estruturado tendo por base as perspectivas diferencial, cognitivo-social e desenvolvimentista. Os sujeitos da amostra foram professores de ambos os sexos, de diferentes idades, em diferentes fases de desenvolvimento da sua carreira, com diferentes tipos de formação profissional e de diferentes escolas. Para a avaliação do autoconceito profissional dos professores, foi utilizada a escala Teacher Self-Concept Evaluation Scale, TSCES. Para avaliação dos comportamentos de cidadania docente, utilizou-se a escala de representação dos professores acerca da sua cidadania, profissionalidade docente, ERP-CCID, com 2 novas dimensões, a normatividade e a interpessoalidade. Os resultados evidenciaram a relação entre as dimensões do autoconceito profissional dos professores e variáveis escolares e pessoais. Evidenciaram correlações estatisticamente significativas entre o autoconceito profissional dos professores e os seus comportamentos de cidadania docente. A generalidade dos resultados aproxima-se de estudos prévios e destaca a importância de contextos facilitadores do desenvolvimento do autoconceito profissional dos professores. O estudo termina com sugestões de futuras investigações. Bem, os autores do texto são Gonçalves V.F. e Veiga F.H., 2006. Autoconceito profissional dos professores, Investigação em Psicologia, Actas 6, Simpósio Nacional de Investigação em Psicologia, Évora, Universidade Évora. Este artigo baseia-se no estudo realizado para a obtenção do grau de mestre em educação do primeiro autor, ou seja, Virgílio Gonçalves, cuja dissertação com o mesmo título foi apresentada na Universidade de Lisboa, sendo orientada pelo segundo autor, ou seja, Feliciano H. Veiga. Não vamos fazer a leitura do artigo do resumo em inglês, né? E as palavras-chave são autoconceito, autoconceito profissional dos professores, cidadania docente, profissionalidade docente. Introdução. A sociedade está em constante mudanças sociais e tecnológicas. A produtividade, a eficácia e a criatividade são palavras de ordem no meio laboral. Cada vez mais se exige ao indivíduo, tanto a nível pessoal como profissional. Essas circunstâncias tornam a sociedade mais tecnológica e impessoal. Por isso, o conhecimento de si próprio poderá tornar-se um fator de relevante importância no que diz respeito ao comportamento humano. Alexander, 2000. Fazendo a transposição do descrito para a profissão docente, que está em constante evolução, a real definição da carreira docente, a possibilidade de frequentações de formação na área específica, a promoção de uma maior abertura à comunidade educativa e uma gestão mais eficiente pode influir no desenvolvimento do autoconceito profissional dos docentes.
Pelo descrito, emerge a necessidade de melhor compreendermos o significado de autoconceito, construto que a psicologia entende como parte importante da consciência de cada indivíduo do seu comportamento. O autoconceito poderá constituir o núcleo mais central da personalidade e da existência. Veiga, 1996. O autor considera ainda que o autoconceito será o grande determinante dos pensamentos, sentimentos e comportamentos. O autoconceito constrói-se ao longo da vida e por várias etapas, Veiga, 1996. Etapas estas decorrentes da interação do sujeito com o meio, sendo influenciadas pelas estruturas de referência dos indivíduos. Importa clarificar como foi entendido neste trabalho o autoconceito. Neste sentido, esse construto entende-se como sendo a percepção que o indivíduo tem de si próprio, como tal, e de si mesmo em relação com os outros. No que diz respeito ao autoconceito profissional, é conceptualizado como um construto consciente, multidimensional, evolutivo, autodescritivo e avaliativo. Veiga, 1996. O construto de cidadania docente advém dos comportamentos de cidadania organizacional, Organ, 1988. Tendo em conta que os comportamentos de cidadania organizacional contribuem para a eficácia organizacional, Organ, 1988, Rego, 2003, página 55. Partindo desta teoria, adotou-se a seguinte definição de comportamentos de cidadania docente. Comportamentos tendencialmente discricionários, não obrigatórios, não direta ou explicitamente reconhecidos pelo sistema de recompensa formal e que contribuem para o funcionamento eficaz da organização escolar, designadamente no que concerne ao desempenho acadêmico dos estudantes. Desta forma, o principal objetivo deste estudo foi analisar a percepção que os docentes que lecionam desde o 1º ao 12º ano de escolaridade têm de si mesmos como profissionais e a relação desta mesma percepção com os seus comportamentos de cidadania docente. Foi no âmbito dos elementos referidos que as questões do estudo surgiram e às quais se procurou responder ao longo deste trabalho, que partiu do seguinte problema geral: como se relacionam as dimensões do autoconceito profissional dos professores com os comportamentos de cidadania docente? Quais são os fatores pessoais, escolares e profissionais mais explicativos de cada um desses construtos? Este problema geral desdobrou-se nas seguintes questões específicas. Questão 1. Nas autoavaliações que de si fazem, como se distribuem os professores por diferentes parâmetros de autoconceito profissional, AP, em termos de discordância elevada, discordância ou concordância elevada. Questão 2. Nas autoavaliações que de si fazem, como se distribuem os professores por diferentes parâmetros de autoconceito profissional, AP, em função do gênero. Questão 3. Quais as oscilações do autoconceito profissional ao longo do tempo de serviço? Questão 4. Que relação existe entre o autoconceito profissional dos professores e os seus comportamentos de cidadania docente? Questão 5. Quais as dimensões do autoconceito profissional que mais contribuem para a explicação da variância dos comportamentos de cidadania dos professores? O autoconceito. Os professores, na transição do século XX para o século XXI, vivem situações de grande complexidade. A sociedade espera que a escola seja o grande espaço de socialização e que os professores, nomeadamente do ensino básico e secundário, sejam os adultos que ajudam as crianças e jovens na sua caminhada para a maturidade. O autoconceito pode ser definido como uma estrutura cognitiva
que organiza as experiências passadas do indivíduo, reais ou imaginárias, controla o processo informativo relacionado consigo mesmo e exerce uma função de autorregulação. Tamayo, 1993, Neanderthal e Baker, 1997. Descreve o autoconceito como as representações mentais das características pessoais utilizadas pelo indivíduo para a definição de si mesmo e regulação do seu comportamento. As representações mentais de que falam os autores têm sido também denominadas esquemas cognitivos ou autoesquemas. Os esquemas moldam as percepções que os indivíduos possuem das situações, as suas memórias dos eventos e seus sentimentos sobre si mesmos e sobre os outros. Cantor, 1990, página 737. Os autoesquemas resumem as experiências passadas do indivíduo e organizam a ampla variedade de informações relativas a si mesmo. Marcos, Grani, Bernstein e Szilard, 1982. Os múltiplos autoesquemas de uma pessoa, porém, não podem ser processados simultaneamente. Assim, num determinado momento, apenas um número limitado deles será processado. Esse conjunto de autoesquemas que é acessível num determinado momento constitui o que Marcos e Kunda, 1986, denominam autoconceito profissional. Um dos determinantes mais poderosos do comportamento é o conceito que a pessoa tem de si mesma. Se esta se percebe como componente e capaz, isto certamente irá refletir no seu comportamento. Por outro lado, caso se considere pouco habilidosa, pouco capaz ou pouco competente, os seus pensamentos e ações serão orientados no sentido de confirmar esta autoimagem. O conjunto de percepções que a pessoa tem de si mesma representa um dos fatores de maior influência na sua constituição psicológica. Esta imagem subjetiva, usualmente rotulada de autoconceito, é formada por muitas crenças, atitudes, impressões e percepções a respeito de si mesma. Desta forma, podemos conceptualizar o autoconceito profissional dos professores como um construto que emerge do autoconceito pessoal dos sujeitos, da percepção acerca das apreciações que lhes são feitas pelos outros, concretamente os que lhes são mais significativos no contexto profissional do seu próprio comportamento. Gondra, 1981, citado por Onat, 1989. De acordo com os pressupostos apresentados, o autoconceito profissional dos professores decorre essencialmente da sua interação com o meio, tendo a conta a experiência de cada indivíduo. Talvez seja tendo em conta a experiência de cada indivíduo. A formação dos professores e as suas vivências influenciam ou determinam o seu autoconceito pessoal e profissional. O autoconceito profissional dos professores está, portanto, relacionada com várias e complexas facetas, tais como as relações com todos os elementos que constituem a comunidade educativa e com a sociedade em geral. Comportamento de cidadania docente. A profissão docente implica a aprendizagem de uma profissão caracterizada por saberes cada vez mais diversificados, que vão do humano e relacional ao cognitivo e prático. As preocupações com os comportamentos de cidadania docente ou profissionalidade e com a eficácia das organizações têm vindo a aumentar consideravelmente. Desde há algumas décadas, e esta parte que investigadores da psicologia organizacional referem, a importância dos comportamentos extrapapel, isto é, dos comportamentos discricionários que ultrapassam os conteúdos formalmente estabelecidos, mas que, no entanto, favorecem a organização. Katz, 1964, Orga, 1997, Bolino e Turner, 2003. Katz refere-se a este propósito de forma lacônica,
afirmando que qualquer organização que dependa apenas dos comportamentos prescritos é um sistema social muito frágil. Katz, 1964, página 132. A pesquisa no campo dos comportamentos de cidadania organizacional tem produzido conhecimentos interessantes. Organ, 1988, Organ e Rai, 1995. Contudo, apenas recentemente, este conceito passou a ter interesse no estudo das organizações escolares. Convém referir que este pressuposto recebeu suporte empírico através de estudos relacionados com o terreno concreto das organizações, Rego, 2003, de Paola e Roy, 2004. A partir desta premissa, estes investigadores adotaram o conceito para as organizações escolares, concedendo especial ênfase aos dos atos docentes. Tendo chegado à seguinte definição de comportamentos de cidadania docente: comportamentos tendencialmente discriminatórios, não direta ou explicitamente reconhecidos pelo sistema de recompensa formal e que contribuem para o funcionamento eficaz da organização escolar, designadamente no que concerne ao desempenho acadêmico dos estudantes. Rego, 2003. Esta definição, como descrevemos anteriormente, tem a sua gênese no conceito de comportamentos de cidadania organizacional e foi adaptada e desenvolvida por Rego, 2001. Para além da definição de comportamentos de cidadania docente, importa que definamos algumas características comportamentais do bom cidadão docente. A. Ser consciencioso. B. Altruísta. C. Civicamente virtuoso. D. Cortês. Desportivista. F. Pacificador. Tais características comportamentais teriam efeitos benéficos num elenco diversificado de aspectos, concretamente na promoção do bom cidadão docente. Metodologia: amostra. De forma a tornar a nossa amostra o mais representativa possível da população a que pertence, no sentido de permitir uma generalização dos resultados, foram tidos em conta alguns aspectos. Desta forma, tentou-se ter uma amostra heterogênea que viabilizasse a análise estatística dos dados recolhidos. Dos 251 professores que fizeram parte deste estudo, 2 não responderam. 56, que representa 22,3%, pertence ao gênero masculino e 193, 76,9% ao gênero feminino, certo? Instrumentos. Utilizou-se o instrumento de avaliação TS-CES, Teacher Self-Concept Evaluation Scale. Este questionário, já adaptado para Portugal, Veiga, Gonçalves, Caldeira e Zuninga, 2006, de natureza autodescritiva, tem como finalidade avaliar o autoconceito profissional dos professores nas seguintes dimensões: competência, relação com os alunos, relação com os colegas, satisfação, aceitação de riscos, iniciativas e autoaceitação. É uma escala com 33 itens, do tipo Liberty, com 6 posicionamentos possíveis, em que os professores se classificam de acordo com o grau de concordância que atribui na resposta a cada um dos itens. Então, 1, discordo totalmente. 2, discordo bastante. 3, discordo mais que concordo. 4, concordo mais que discordo. 5, concordo bastante. E 6, concordo totalmente. Surgiu da tradução e consequente contextualização para a língua portuguesa do instrumento também chamado Teacher Self-Concept Evaluation Scale, TSCES, de Villa e Cavete, 2001. Utilizou-se ainda o instrumento de avaliação escala das representações dos professores acerca dos seus comportamentos de cidadania docente, ERP, CC e D, Veiga e Gonçalves, no Prelo, que, para além das 4 dimensões do instrumento acerca dos comportamentos de cidadania docente,
construído por Rego e outros, 2003, apresenta mais duas dimensões, a interpessoalidade e a normatividade, Veiga e outros, 2005. O instrumento utilizado, ERP, CCID, apresenta 6 categorias de comportamento: participação, orientação, prática, ensino ou conscienciosidade, cortesia, interpessoalidade e normatividade. Procedimentos. Os inquéritos foram distribuídos na cidade de Lisboa, no distrito de Castelo Branco, e maioritariamente no distrito de Setúbal. O inquérito foi distribuído a professores de todos os níveis de ensino, à exceção do jardim de infância e do ensino superior. Foram também distribuídos inquéritos em ambiente de formação, concretamente em centros de formação de Lisboa. Foram distribuídos 634 inquéritos e foram recolhidos 272. Destes, 21 foram considerados nulos. Portanto, a nossa amostra é constituída por 251 inquéritos. Bem, vejamos agora os resultados. Relativamente à questão 1, como se pode verificar a exceção do item 10, onde os resultados não são significativos, e do item 11, com a significância algo menor que 0,1, a generalidade dos parâmetros apresenta diferenças percentuais bastante significativas, né, com significâncias menor que 0,01. Quadro 1. Os itens 5, 11, 15, 17, 21, 23, 28 e 32, itens inversos, apresentam percentagens mais elevadas na coluna 1. Contudo, registre-se o fato do item 21, gosto de correr riscos, apesar de inverso, apresentar na coluna 1 um valor de 49%. Por outro lado, o item com que os professores mais discordam é o 28. Não aguento mais ficar na minha profissão, com 96,4% na coluna 1. Os itens 2, 4, 7, 8, 12, 16, 19, 24 e 29 são os que revelam maior percentagem de concordância, sendo que o item 29, acho que estou sempre a aprender, é o que apresenta a maior percentagem, 86,9 na coluna 3. Bem, então aqui nós temos o quadro 1, que apresenta as percentagens dos diferentes parâmetros do autoconceito profissional em termos de um autoconceito cognitivo negativo, 1, suficientemente positivo, 2, ou muito positivo, 3. Então, repare, essa tabela tem a coluna, né, baseada nesse modelo, que é o Teacher Self Concept Evaluation Scale. Então, nós temos 33 itens e são avaliados assim, com o valor 1, que é o autoconceito negativo, 2, suficientemente positivo, ou muito positivo, 3. O autor já destacou aqui, os autores já destacou os aspectos mais importantes, não é? Então, nós vamos ler cada um desses itens com as suas percentagens, né? Em relação ao autoconceito negativo, positivo ou muito positivo. Então, por exemplo, item 1, sinto-me como muito competente na minha profissão. Então, autoconceito negativo, 0,8%, suficientemente positivo, 32,3%, ou muito positivo, 66,9%. Aí tem aqui o x ao quadrado, talvez, não sei se seria um desvio padrão, não sei. E aqui nós temos as significâncias, né? Então, aqui na legenda aqui da tabela, nós temos significância com um asterisco representa menor que 0,5, com 2 asteriscos menor que 0,1 e 3 asteriscos significância menor que 0,01. E não NS maiúsculo não significativo. Bem, então vamos dizer o seguinte: item 2.
Sinto-me integrado na relação com os meus colegas. Então, autoconceito negativo 1, 4%, suficientemente positivo 24,3% e 71,7%. Esse X2 agora tem o valor de 181,9. E tem 3 asteriscos, né? Significância menor que 0,01. Todos têm, só tem como foi citado pelo autor, né? 2 exceções aqui. Bem, 3. Gosto de pensar em novos projetos. Então, 3,6% tem um autoconceito negativo, 28,3% suficiente positivo e 68,1% é muito positivo, né? X2, 159,7. 3 asteriscos. 4. Sinto segurança na maneira como me relaciono com os alunos. 2,8% tem um autoconceito negativo. 19,5% tem suficientemente positivo. E 77,7% muito positivo. 5. Sinto-me frustrado no trabalho. 84,5% tem um autoconceito negativo, 11,2% suficientemente positivo e 4,4% muito positivo. O x ao quadrado deu 143. Sinto-me livre e sem medo de ser eu próprio a assumir aí não está completo, né? Então, nós temos aqui 16,7% autoconceito negativo, 28,7% suficientemente positivo e 54,6% muito positivo. O x ao quadrado deu 56,38 e tem significância menor que 0,01. Item 7, penso que, em geral, sou bom professor. 0,8% tem um autoconceito negativo, 21,9% suficiente positivo e 77,3% ou muito positivo. E o x ao quadrado deu 235,0. 8. Gosto das relações que estabeleço com os outros no meu, deve ser trabalho, né? Então, 3,2% autoconceito negativo, 26,7% suficientemente positivo, 70,1% muito positivo e 173,6% muito positivo. É o x ao quadrado. 3 asteriscos. 9. As mudanças não me perturbam. 21,5% tem um autoconceito negativo, 33,5% suficientemente positivo e 45,0% ou muito positivo, né? O 3. Tenho 10. Toda a confiança nos meus alunos. 26,7% tem um autoconceito negativo, 37,5% suficientemente positivo e 35,9% muito positivo. 5,09 é o x ao quadrado. NS, não significativa. A significância, né? 11. Nas minhas atuais circunstâncias, é difícil ter sucesso. Então, 58,6% tem um autoconceito negativo, 21,5% suficientemente positivo e 19,9% muito positivo. X ao quadrado, 12,4, 2 asteriscos. Sinto-me bem comigo mesmo, apesar de não ser perfeito. 1,6% autoconceito negativo, 23,1% suficientemente positivo e 75,3% muito positivo. 216,3 ao quadrado, 3 asteriscos. Penso que tenho elevadas competências para ensinar. 4,4% autoconceito negativo, 33,1% suficientemente positivo e 62,5% muito positivo. 127,3%.
Sinto-me estimado pelas outras pessoas. 14. 4. Autoconceito negativo. Suficientemente positivo, 39,4. E 56,6 ou muito positivo, 108,3, x ao quadrado, 3 asterisco. Tenho dificuldade em tomar iniciativas. 76,9% tem um autoconceito negativo, 12,7% suficientemente positivo e 10,4% ou muito positivo. O x ao quadrado deu 49,11. Gosto habitualmente das relações que tenho com as minhas... aí não tá explícito, né? Então, 2, autoconceito negativo, 25,9, suficientemente positivo e 72,1, muito positivo. 191,3 ao x ao quadrado. 3 asteriscos. O meu trabalho como professor não me dá satisfação. 90,4% autoconceito negativo, 5,6 suficientemente positivo, 4 muito positivo, 196,5, 3 asteriscos. Sei muito bem o que quero e aquilo que posso fazer. 6,8% autoconceito negativo, 29,1 suficientemente positivo, 64,1 muito positivo. X ao quadrado, 125,9, 3 asteriscos. Acredito nas minhas próprias competências. 0,8 autoconceito negativo, 24,6 suficientemente positivo, 74,5 muito positivo e 212,9 é o x ao quadrado, 3 asteriscos. Tenho facilidade em partilhar e cooperar com outros. 10,4 autoconceito negativo, 23,9 suficientemente positivo ou 65,7 muito positivo. O quê? Gosto de correr riscos. Gosto de correr riscos. 49,0 autoconceito negativo, 27,9 suficientemente positivo, 23,1 muito positivo, x ao quadrado 28,60, 3 asteriscos. Item 22. Em geral, os alunos têm muita estima por mim. Autoconceito negativo, 2,8%, 44,2% suficientemente positivo, 53,0, né? Muito positivo. X ao quadrado 108,2, 3 asterisco. Se me fosse possível, mudaria de profissão. 91,6% autoconceito negativo, 2,8 suficientemente positivo e 5,6 muito positivo, 177,7. Aprendo muito com os meus próprios erros, 24. 2,8 autoconceito negativo, 25,9 suficientemente positivo, 71,3 muito positivo, 183,0 x ao quadrado. Sinto confiança nas minhas próprias capacidades, 25. 0 autoconceito negativo, 29,9 suficientemente positivo, 69,7 muito positivo, 40 é x ao quadrado, 3 asteriscos. Sinto que sou bem aceite pelas outras pessoas, né? Bem aceito pelas outras pessoas. 1,2 autoconceito negativo, 36,7 suficientemente positivo, 62,2 é muito positivo, 141,1. As críticas, sejam de colegas ou de alunos, não me metem. 12,4 autoconceito negativo, 37,5 suficientemente positivo e 50,2 muito positivo, 55,85 x ao quadrado. Não aguento mais ficar na minha profissão. 96,4 autoconceito negativo, 2 suficientemente positivo, 1,6 muito positivo, 358,5, 3 asteriscos. Acho
que estou sempre a aprender. 0,8, autoconceito negativo. 12,4, suficientemente positivo. 86,9, muito positivo. 328,5, x ao quadrado. Tenho fama de ser um professor eficiente. 5,2, autoconceito negativo. 45,0, suficientemente positivo. E 49,8, muito positivo. 3 asteriscos, né? 31, sinto que sou uma pessoa com valor. 1,6, autoconceito negativo. 29,5, suficientemente positivo. 68,9, muito positivo. 172,3, x ao quadrado. Sou pouco confiante nas minhas próprias ideias e capacidades. 83,3% tem um autoconceito negativo. 9,2, suficientemente positivo. 7,6, muito positivo. 110,1, x ao quadrado. E os meus colegas veem-me como um professor competente. 1,2, autoconceito negativo. 44,2, suficientemente positivo. 54,6, muito positivo. E 120,7, x ao quadrado. 3 asteriscos, né?